esse estudo, o estudo que nós vamos fazer hoje, é um estudo fantástico. O capítulo 3 de Daniel é um capítulo que contém, assim como os outros capítulos, mas é um capítulo bastante especial, porque ele nos dá base para entender o capítulo 13 de Apocalipse, que é um capítulo realmente muito importante. No final, nós vamos fazer essa conexão. Vamos dar início, então, ao nosso estudo, lendo o primeiro verso de Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor levantou uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, e levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar será, na mesma hora, lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Nós já estudamos um pouco sobre o rei Nabucodonosor, no capítulo 1, no capítulo 2. E o capítulo 3, ele tem algumas conexões com o capítulo 2. Você já deve ter ouvido dessa história, em que o rei Nabucodonosor faz uma grande estátua e faz um decreto de morte. E essa estátua era toda de ouro. Quando falamos em estátua, nós nos lembramos de que no capítulo 2, o rei Nabucodonosor tinha tido um sonho com uma estátua. E você deve se lembrar dessa estátua. Uma estátua que era composta por vários elementos, vários metais, começando com a cabeça de ouro e o peito e os braços de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro. E depois os pés de barro misturado com ferro, e nós vimos que vinha uma pedra que atingiu a estátua, e essa pedra encheu toda a terra. Quando observamos a interpretação que Daniel dá a Nabucodonosor, ali inspirado por Deus, nós notamos que o primeiro reino representado era justamente o de Nabucodonosor. E Daniel deixa claro a ele: o Deus do céu tem dado o reino. Daniel deixa claro isso a ele. Mas Daniel lhe assegura que depois dele se levantaria, note o verbo. Depois de ti se levantará outro rei, outro reino inferior ao teu, representado pela prata. E depois viria outro, um terceiro reino de bronze, e depois ainda um quarto reino, forte como ferro, e depois aparece novamente uma expressão quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte do barro, de oleiro em parte de ferro, isso será um reino dividido. E quando ocorresse o tempo desse reino dividido, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos. E será estabelecido para sempre. Ou seja, a cabeça não seria... aliás, o corpo da estátua não seria todo de ouro. Cada fase era representada por um metal. E Nabucodonosor, alguns pensam assim, erigiu então uma estátua toda de ouro. E alguns pensam que há uma conexão
e essa conexão realmente é possível, de que Nabucodonosor tenha pensado, não, eu quero que meu reino seja eterno. Mas a melhor conexão que a gente encontra entre os dois textos está justamente na questão linguística. No capítulo 3, como nós vamos observar, a palavra levantar aparece muitas vezes. O texto já começa dizendo, Nabucodonosor levantou uma estátua. E essa expressão levantou aparece 8 vezes ali no começo de Daniel capítulo 3. Existe uma ênfase na palavra levantar. E o capítulo 2 havia registrado a ideia de que, depois do reino dele, Deus levantaria um outro reino. E no final, o reino da pedra diz que Deus levantaria um reino que seria estabelecido para sempre, o próprio reino de Deus. Então, o levantar de Nabucodonosor é um levantar oposto, em oposição ao levantar de Deus, ao levantar da revelação de Deus. Deus revelou que levantaria um reino, e agora Nabucodonosor, representando a Babilônia, diz não. Ele agora levanta uma estátua toda de ouro. E essa expressão, ela vai aparecer mais vezes conforme nós registrarmos a história. E ele levantou-a, então, no campo de Dura, na província de Babilônia, para representar o seu poder. Vamos analisar hoje alguns elementos, alguns aspectos históricos e também escatológicos dessa estátua. Vemos então essa conexão. De um lado, o capítulo 2, registrando o sonho, e aqui no capítulo 3, agora, Nabucodonosor, com esta grande ação. E para que ficasse bem claro para todos qual era o seu poder. Há um aspecto histórico bastante interessante. Este é um pequeno tablete cuneiforme, que está lá no Museu Britânico, né, eu tive a oportunidade de fotografá-lo. Ele conta, ele é conhecido como Crônica dos Reis Caldeus, e um dos nossos teólogos, Dr. William Shea, ele faz uma análise e consegue notar que na crônica que Nabucodonosor conta aqui, no ano 594 e 595, houve uma rebelião. Alguns acham muito possível que Nabucodonosor, além do aspecto religioso que está envolvido na questão da estátua, do sonho, que Nabucodonosor tenha feito aquilo para afirmar também o compromisso, né, do seu reino, e por isso que ele chama, a gente vê ali que ele manda chamar todos os oficiais, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, todo tipo de gente importante, Nabucodonosor convoca. Inclusive, existe o registro histórico também, de que o rei de Judá foi convocado. O rei Joaquim foi a essa convocação. E se ele não foi achado em pé e jogado na fornalha também, o que ele fez? Possivelmente, o rei de Judá se ajoelhou. Muitas pessoas foram convocadas para jurar lealdade a Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele é conhecido, na sua história biográfica, em 2 fases. Na primeira, ele é chamado de Nabucodonosor, o Destruidor. É a fase de conquista, de estabelecimento do império. O império não se estabelece assim de uma maneira fácil, sem oposição. Ele teve oposição dos outros reinos que ele dominou, e mesmo internamente, como nessa crônica que nós estamos observando aqui, em 594 e 595, houve uma tentativa de destroná-lo. Pessoas de dentro do palácio o traíram, a ponto de ele ter, inclusive, de pegar em armas para se defender. Ele, inclusive, por pouco, ele não foi morto. Então, esse é um aspecto histórico interessante. Na segunda fase da vida de Nabucodonosor, ele é conhecido como Nabucodonosor, o Construtor. Aí nós vamos ver, depois, mais à frente, capítulo 4, a história do Nabucodonosor, no seu orgulho, ele realmente, quando diz, eu edifiquei Babilônia, ele realmente fez muitas edificações, algumas delas ficaram famosas até o tempo de hoje. Então, Nabucodonosor, o Destruidor, Nabucodonosor, o Construtor.
Nós vemos um detalhe interessante na estátua, que aparecem ali, inclusive, as medidas, não é? 6 côvados de largura por 60 côvados de altura. Normalmente as pessoas fazem ali uma estátua, mas a estátua seria, como essa ilustração sugere, mais parecida com um obelisco, porque ela é bem estreita, ela é muito desproporcional, ela é 10 vezes mais alta do que larga. E a história diz que Nabucodonosor a revestiu toda de ouro. A Babilônia realmente tinha uma opulência. Ela provavelmente não foi feita maciça de ouro, imagina a quantidade de ouro que iria para fazer isso. Mas ela foi revestida de ouro, o que já é um feito bastante notável. Provavelmente ela foi feita de uma estrutura, o que mais se usava na Babilônia era os blocos de tijolo, né, queimados, né, blocos de barro queimados, e depois ele a revestiu. E imagine só a distância, imagina como isso chamava atenção, equivalente a um prédio de 10 andares. É pouco? Não é pouco. E quando você está no meio de uma cidade que tem muitos prédios altos, você não percebe essa noção de grandeza. Mas quando você está numa planície, num local aberto, no meio da natureza, e você vê uma coisa de 10 andares de altura, é alto ou não é? É muito alto. Para os padrões da época, realmente era muito alto. Eles faziam coisas notáveis. E Nabucodonosor, aqui, ele realmente queria mostrar o quê? Força, opulência, riqueza. Ele realmente faz uma demonstração muito forte do seu poderio. Oi? É verdade. Daria um prédio até, talvez, de mais do que 10 andares, não é? A observação foi feita aqui, porque o pé direito não chega a 3 metros. Aqui eles arredondaram mais ou menos a relação, mas um prédio possivelmente de mais de 10 andares. É bastante impressionante para os padrões da época. Uma informação interessante também, aqui está um mapa daquela região, onde é o Iraque atualmente. Nós temos aqui, então, a indicação de onde fica a cidade de Babilônia. Um pouco mais acima existe uma cidade chamada Akarkof, e nessa cidade eles encontraram ruínas. Não que seja exatamente a ruína dessa edificação, ou dessa estátua, ou deste obelisco, tá? Mas que sugere a capacidade que eles tinham de fazer isso. Para você fazer um obelisco de 10 metros ou mais de altura, você precisa ter uma base muito forte. Imagina só o tamanho da estrutura. E essa estrutura aqui demonstra para a gente, lá em Kharkov, que eles tinham realmente esse know-how, essa tecnologia. Olhem o tamanho da base, e aqui está a ruína de alguma edificação. Isso aqui é só o tamanho da ruína dela. Olha a altura disso aqui. É muito alto. Imagine quanto tinha isso de altura. Podia ser, talvez, uma outra edificação semelhante a essa, ou algum outro tipo de edificação que Nabucodonosor fez. E, ao aproximar-se dela, é possível ver também o tipo de construção que eles faziam, usando, como a Bíblia sugere, já lá em Gênesis, né, que naquela região ali da Mesopotâmia, eles começaram a fazer, como foi no caso da Torre de Babel também, que eles fizeram o quê? Construção com blocos de tijolo queimado. E unidos por betume, né? Inclusive usavam a palha também, às vezes, ali no enchimento. Olha só que interessante, a gente encontra aqui o piche, né? Ou o betume, né? Um dos elementos ali do petróleo, que também é abundante naquela região, né? O rei Nabucodonosor, então, mandou reunir todo mundo para que viessem à consagração da estátua. Vamos observar as palavras. Nós já vimos que a palavra levantar, no capítulo 3, ela está em oposição à palavra levantar do capítulo 2. Deus levantaria reinos após a Babilônia e, por fim, levantaria o seu próprio reino como reino eterno. Será que aquela estátua era um objeto meramente político? A gente consagra coisas políticas ou religiosas? Então, notem que nós estamos aqui já encontrando indícios no texto do que realmente representava aquela atitude de Nabucodonosor. Até mesmo porque, quando se falava em política na época, tudo estava relacionado automaticamente à religião.
Naquela época não havia essa dicotomia que a gente tem hoje, de achar que as coisas da vida estão separadas. Na verdade, tudo para eles, economia, política, tudo estava atrelado à religião. E Nabucodonosor, então, ele está aqui se firmando nos seus deuses. Essa estátua representava alguma coisa bastante importante. A palavra consagração. E, novamente, aparece aqui a palavra, né, da estátua que ele havia levantado, o verbo levantar. Vamos analisar, então, agora o contexto que nos permite entender a relação entre essas duas estátuas. Que tipo de poder Nabucodonosor exercia? Poder político-militar. Aquela estátua, pelo que nós estamos observando, ela representa algum tipo de poder religioso. Então, nós encontramos no capítulo 3 um poder político, fazendo um decreto de morte, obrigando a todo mundo a adorar o que é um poder religioso. Por isso que esses elementos vão nos mostrar qual é a forma de Babilônia agir, desde o seu começo. E quando chegarmos ao livro de Apocalipse, nós vamos entender que os métodos continuam os mesmos. Os métodos continuam os mesmos. E para isso, diz que Nabucodonosor, ele faz o quê? Ele acende, né, uma fornalha, fogo. É uma bela forma de incentivar as pessoas, né? Uma boa motivação, o que vocês acham? Uma boa motivação, para que as pessoas, então, se sintam motivadas a adorar. E, inclusive, ele alcança o seu resultado, porque o texto bíblico diz que todos os povos, nações e línguas adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado, novamente o verbo levantar, e agora aparece uma nova palavra. Nós já vimos a palavra consagrar, e agora estamos vendo a palavra, o verbo adorar. Aquela estátua era, obviamente, no texto bíblico, um objeto religioso, não meramente político. Ele tinha ali uma base política que o estava financiando, que estava dando as condições para que as pessoas participassem daquela adoração. Todos adoraram. Todos aparentemente. Por quê? Porque em seguida, imaginem só, no meio de uma multidão de gente, num lugar plano, quando todo mundo se inclina, se alguém ficar em pé, fica em evidência. Inclusive, eu posso abrir aqui um breve parêntese. Queridos, nós reclamamos das provações de Deus, mas são as provações que nos colocam em evidência. Tem um ditado antigo que diz que crise vai, crise vem, para que se saiba quem é quem. No meio da provação, quem se destaca? 3 jovens hebreus ficam em pé. Ficam em pé. E o que o texto bíblico revela agora é surpreendente, porque o texto bíblico diz: no mesmo instante chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. No capítulo 6 de Daniel, que é o correspondente, que é a contraparte naquela estrutura quiástica do livro de Daniel, nós encontramos uma informação um pouco mais clara, de que os oponentes de Daniel induziram o rei, ou o imperador, já no Império Medo-Persa, a fazer um decreto, baseando-se na própria lei que Daniel observava do seu Deus, para que ele então fosse pego, porque não conseguiam pegá-lo de outra forma. No caso do capítulo 3, essa informação não está clara, mas ela está implícita. Como que numa multidão daquela, eles estavam ali tão prontos assim a revelar os 3 hebreus que ficaram em pé? E se eles estivessem realmente curvados, não é? Adorando a estátua, realmente ali prostrados, eles não teriam visto.
O texto sugere que eles estavam realmente muito prontos ali para acusar. E a Bíblia diz, olha só a sutileza do texto bíblico. No mesmo instante chegaram perto ali alguns caldeus e acusaram os judeus. Que judeus? O texto bíblico vai revelar então que eles se apresentam a Nabucodonosor e fazem ali de imediato uma acusação. Muito parecida também com aquela que os inimigos de Daniel fazem no capítulo 6. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, e todos aqueles instrumentos são mencionados ali de forma enfática, para mostrar o tamanho e a grandeza e a beleza da orquestra, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Eles colocam Nabucodonosor na parede, de forma clássica. E Nabucodonosor, então, está ali atento, e agora a trama é revelada. Há uns homens judeus, uns homens, casualmente era Sadraque, Mesaque e Abednego, casualmente, uns homens judeus, aqui eles falam de forma jocosa, uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. Esse trecho para mim revela o quê? Ciúme, inveja. Sabe aqueles escravos que a gente trouxe lá do reino de Judá? E o Senhor colocou aqui para trabalhar no palácio, no lugar da gente, dos nossos familiares. Político gosta de fazer nepotismo, sempre gostou. Sabe, o Senhor colocou eles para trabalhar aqui no nosso palácio, ocupando nossos cargos, nossas posições. Sabe aqueles escravos que a gente trouxe lá? Eles estão desafiando o Senhor publicamente. O que o Senhor vai fazer agora? Aqueles escravos que o Senhor colocou no governo aqui para trabalhar, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. E eles os mencionam agora pelo nome. Sadraque, Mesaque, Abednego. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Eles fazem uma acusação. Quem eram esses 3 hebreus? Você se lembra no capítulo 1. Os 3 amigos de Daniel. Dentre os cativos que vieram lá de Judá, 3 jovens, junto com Daniel, que participaram daquele teste logo no início, e que se mantiveram firmes a Deus. Não participaram, né, da mesa do rei. E, inclusive, foram aprovados com louvor naquele teste de Nabucodonosor. E uma coisa curiosa, a pedido de Daniel, diz lá no capítulo 2, verso 49, quando Daniel interpretou o sonho do rei, e Daniel ganhou notoriedade, e Daniel foi escolhido para ser conselheiro do rei, Daniel pediu ao rei que constituísse aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, sobre os negócios da província de Babilônia. E Daniel permaneceu na corte real. Aqui a gente pode, inclusive, abrir um parêntese. Por que nessa história não aparece Daniel? Aparece apenas os 3 hebreus. Algumas possibilidades podem ser sugeridas. A primeira, que o próprio texto, capítulo 2, diz que Daniel permaneceu na corte real. A essa altura, Daniel e Nabucodonosor já estavam desenvolvendo uma amizade, um relacionamento, e Nabucodonosor sabia que Daniel não ia participar daquilo, e ele também não queria perder o seu conselheiro. Segundo ponto, né, ali na planície, no campo de Dura, saindo ali propriamente do palácio, Nabucodonosor não ia deixar o seu palácio desocupado, sem alguém de confiança. Alguns chegam a sugerir que Daniel pudesse até ter sido mandado pelo rei como diplomata numa missão estrangeira, para que realmente o rei pudesse poupá-lo, porque o rei sabia que ele daria a sua cabeça, mas não se ajoelharia. Qualquer que fosse a hipótese, nós temos a certeza pelo capítulo 6 de Daniel, que Daniel continuaria fiel como sempre foi. O fato é que Daniel não estava presente. E isso nós podemos ter a evidência no texto, porque se ele estivesse presente, nós temos a certeza de que ele estaria ali junto com seus companheiros, em pé, ali, sendo fiel a Deus. Mas o fato de Daniel ter indicado esses 3, fizeram com que aqueles homens realmente tivessem muito ciúme, muito ódio deles. E toda essa trama do decreto
ou eles instigaram o rei a fazer, ou eles usaram isso realmente como uma forma de se livrar daqueles homens de Deus. Ali nós vemos a operação de Satanás através daqueles agentes. A Bíblia diz, guarde isso. Nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os poderes, os principados, os poderes da maldade nas regiões celestes. A Bíblia nos diz isso. Quando alguém te oprime, saiba, essa pessoa está sendo um instrumento do inimigo para destruir a sua vida, para destruir a sua fé em Deus. Nós temos alguma evidência histórica desses 3 hebreus? Tem um artigo bastante interessante, publicado por este teólogo, e que depois foi estudado também por um teólogo da igreja, Dr. William, e neste cilindro ele encontra alguns nomes de oficiais que, ao fazer a correspondência, não é, linguística, ele encontrou semelhanças com os nomes bíblicos. Um deles era chamado de Ardinabu, secretário do príncipe herdeiro. O outro, o Anunu, poderia ser o Ananias, né? Abdinego, Ananias. E o Mushalim Marduk, poderia ser o Mesaque. E a gente vê que eles realmente eram homens, é uma lista de oficiais de Nabucodonosor, não é, que tinham cargos ali no palácio. Pode ser o quê? Uma menção aos personagens bíblicos que nós estamos vendo nessa história. Mas, independente dos nomes em si, os inimigos deles chegam com 3 acusações ao rei Nabucodonosor. Primeira acusação: estes homens, ó rei, não fazem caso de você. Estão ligando para você, estão nem aí para você. Estão mofando da tua cara aqui publicamente. Segundo, a teus deuses não servem. É a terceira evidência linguística, e essa daqui é muito clara, de que aquela estátua sugeria algo religioso. A teus deuses não servem. Aquilo era realmente, como nós já vimos, uma estátua que estava sendo consagrada para ser adorada. Um poder de adoração. E o terceiro, inclusive, que evoca novamente a palavra adorar, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. 3 acusações. Nabucodonosor, obviamente, manda chamá-los. Com ira e furor. Imaginem um rei da qualidade de Nabucodonosor, do poder que ele exercia, irado. Com ira e furor, diz a Bíblia. 2 palavras. Mandou chamá-los. E trouxeram os 3 perante o rei. Quando os 3 se apresentam perante o rei, algo me surpreende no texto bíblico também. Nabucodonosor faz uma pergunta a eles. Eu creio que quando Nabucodonosor viu quem era, Nabucodonosor já mudou de atitude. Naquela época, se Nabucodonosor estava intencionado ali a demonstrar poder, seria muito oportuno ter uma pessoa ali que desobedecesse, para ele dar uma lição o quê? Exemplar. Seria muito oportuno. Não teria sido ruim alguém fazer o que eles fizeram. E Nabucodonosor, você acha que ele ia conversar com alguém? Ele ia conversar com um escravo, uma pessoa de outro país, um escravo, que ele deu oportunidades dentro do palácio e supostamente aquelas pessoas seriam traidores. O que Nabucodonosor faria? Mandaria matar ali publicamente, justamente para que ele atingisse a finalidade de mostrar para todo mundo quem ele era, o poder que ele tinha, e todo mundo a partir dali obedeceria por medo. Só que quando ele se apresenta a Nabucodonosor, ele começa, olha, uma pergunta. É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Olha, é de propósito. Vocês não entenderam muito bem? Quem sabe, né? E notem que das 3 acusações, Nabucodonosor, ele omite uma. Qual? A primeira.
a que se referia a ele. Aqui o teria, digamos, a acusação de que eles o teriam desrespeitado frontamente. Nabucodonosor, é de propósito que vocês não servem a meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantei? Nabucodonosor sabia que aqueles jovens o respeitavam. E Nabucodonosor, eu creio que a essa altura já dos acontecimentos, sabia quem eles eram. E os tinha em consideração. Eles já tinham dado testemunho suficiente de que eles eram diferentes. E Nabucodonosor, de certa forma, lamenta aquele momento. E aí, olha, é de propósito. E em seguida, Nabucodonosor, inclusive, dá uma sugestão. Olha a sugestão que ele dá. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina e tal, né, de toda aquela sorte de instrumentos, toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Nabucodonosor, de certa forma, diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, talvez, olha, cara, acho que vocês não entenderam bem, né? Eu vou dar uma chance para vocês. Nabucodonosor era homem da chance? Eu vou dar uma chance para vocês. Eu vou mandar tocar a música de novo. Vai que vocês não entenderam, né? Ó, eu estou avisando. Eu não vou poder. Eu não sei se ele teria essa mesma linguagem facial na época, essa expressão. Mas, sim, talvez colocando para o nosso tempo, ele daria até uma piscadinha, né? Olha, ele deu uma piscadinha e disse assim, olha, eu não vou poder segurar de novo, né? Então, estou dando uma chance para vocês. Vão lá, ajoelha, sabe? Faz igual todo mundo. Quem sabe ele poderia até dizer assim, olha, vocês não precisam adorar de verdade. Se ajoelha, faz a oração de olho aberto. Né? Finge que vocês estão ajoelhados lá, gente, só para... Vocês vão querer morrer por causa disso? Nabucodonosor, então, endossa com uma ameaça. Qual é a ameaça? Se vocês se prostrarem e adorardes, bom, muito bom. Mas, se não adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E agora vem o problema. O desafio que ele faz. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora revela-se aquilo que está realmente velado, ou aquilo que estava nos bastidores. Quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Agora nós vemos a fé daqueles 3 hebreus brilhando. Aqueles 3 hebreus olham para Nabucodonosor de forma respeitosa, porém muito firme. Respondem: não necessitamos, aliás, te responder sobre este negócio. Se nós formos lançados na fornalha, o nosso Deus pode nos livrar dela. Nosso Deus pode nos livrar. Nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar. E Ele nos livrará da tua mão, rei. Mas fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Em outras palavras, eles dizem assim para Nabucodonosor: não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Não precisa tocar música de novo, não, a gente entendeu sim. A gente entendeu muito bem. Agora você precisa entender. O nosso Deus pode nos livrar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aqueles jovens eram jovens de fé ou não? Eram jovens de fé. Eles tinham certeza de que Deus ia livrá-los, correto? Errado. Nós aprendemos um conceito de fé totalmente equivocado nos tempos modernos. A gente que acha que fé é aquilo,
é aquela confiança que eu tenho que leva as coisas a darem certo. Note a ênfase do texto bíblico, está sublinhado. Eles dizem, o nosso Deus, ó rei, pode livrar-nos das tuas mãos. Mas fica sabendo, se ele não livrar-nos das tuas mãos, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Rei, o nosso Deus pode. Eles tinham a ciência, o conhecimento, a certeza de que se Deus quisesse, Ele podia. Mas eles dizem, mas se Ele não quiser, ainda assim, nós não adoraremos aos teus deuses. Eu vou dizer uma coisa para você. Ser fiel a Deus, quando as circunstâncias são favoráveis, é muito simples. Quando Deus nos dá aquilo que nós entendemos que necessitamos, Deus nos dá emprego, quando Deus nos dá... Eu vou dizer para você uma coisa. Fidelidade condicional não é fidelidade. Fidelidade, conceitualmente falando, para ser fidelidade, tem que ser o quê? Incondicional. Tem gente que é fiel à igreja, que é fiel aos mandamentos quando está empregado, quando o relacionamento em casa está bom, quando tudo vai bem. Aí quando surge uma proposta de emprego, ele está desempregado, e essa proposta de emprego não lhe permite obedecer a Deus, entra em conflito com seus princípios, o que ele faz? Fica fiel ou sacrifica os princípios? O que você faz? Eu vou dizer para você, Deus quer pessoas fiéis. E a fidelidade é incondicional. A fidelidade desses 3 hebreus é semelhante à fidelidade de Jó. Jó disse assim, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Será este o tipo de fé que nós estamos encontrando na igreja hoje? Será este o tipo de fé que nós estamos encontrando no mundo hoje? Você seguir a Deus quando você entende o que Ele está fazendo é fácil. E quando você não entende? E quando você tem um câncer e na tua cabeça, se eu orei, se eu tenho muita fé, eu tenho que ser curado do câncer. E as pessoas dizem isso para você, porque esse é o conceito equivocado de fé que a igreja tem hoje. Estou falando da igreja cristã de uma forma geral. Você conta o seu testemunho na igreja, às vezes você até está aguentando firme. E aí algum irmão disse para você assim, irmão, você não conseguiu emprego ainda? Acho que você não orou com fé suficiente. Porque na cabeça das pessoas, se você orar com fé suficiente, você vai achar um emprego. Ah, você ainda não foi curado do câncer? Ah, então é porque você não orou com fé suficiente, você não está acreditando o suficiente. Essa é a relação que as pessoas fazem. Se essa relação fosse correta, esses jovens estariam errados. Essa parte da Bíblia estaria errada. Porque eles dizem para Nabucodonosor, olha, se Deus quiser me livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele não livra. E ainda assim, fique sabendo, eu não vou quebrar os meus princípios por isso. Eu posso não entender o que Deus está fazendo, mas Ele sabe o que está fazendo. Ponto. Ponto. A Bíblia diz então, que Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso confirma a minha suposição anterior, de que Nabucodonosor, quando viu que era Sadraque, Mesaque e Abednego, ele ficou mais favorável. Ele estava irado quando ele soube que alguém o havia desobedecido, mas quando viu que eram os 3, o rosto dele não está. Porque agora ele muda o semblante do rosto e se enche de ira. Agora ele ficou com ódio mortal daqueles 3 hebreus, que o expuseram ali publicamente. E ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer.
numa linguagem, claro, uma linguagem bíblica, o aquecer 7 vezes mais é assim, aquecer ao limite. Por quê? Eles não tinham termômetro nem termostato naquela época. Não era um botãozinho, né? Vamos ajustar ali a temperatura do forno. Na verdade, Nabucodonosor manda que eles aqueçam a fornalha ao limite. Ao limite. E do que será que era aquela fornalha? Qual era o combustível daquela fornalha? Hã? O que a geografia e a arqueologia nos sugerem? Queridos, aquela região é uma região rica em petróleo. É uma região rica em petróleo. Até hoje, é possível encontrar ali lugares que fazem o tijolo artesanalmente, como era feito naqueles tempos, com fornalhas. Olha lá, você encontra, às vezes, fachos ali de fogo, uma região realmente bastante irrigada ali de petróleo. E alguns pesquisadores, há algum tempo atrás, ali encontraram algumas dessas pequenas fabriquetas, né, de tijolo, e inclusive com alguns fornos. Aqui nós vemos um deles, né, chegando um pouquinho mais perto, aqui tem uma entrada lateral. Ó, alguns deles, inclusive, tinham a escadaria, para que eles pudessem subir e alimentar a fornalha pela parte de cima. Como essa ilustração, essa gravura sugere, eles subiam, então, e colocavam ali combustível. E, na lateral, aqui nós temos, então, o respiro e também o lugar para que se colocasse ali os tijolos. Essa fornalha, provavelmente, ela foi usada justamente para a confecção da estátua. E ela ficou ali do lado e o rei a aproveitou para quê? Para servir de incentivo, né? E quem sabe de meio de punição para aqueles que desobedecessem à palavra do rei. E Nabucodonosor, então, ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Só de chegarem perto da fornalha. E notem, Nabucodonosor, diz a Bíblia, escolheu o quê? Soldados, os soldados mais fortes. Ele não escolheu qualquer um, não. Ele escolheu os soldados mais fortes. Entre os mais fortes, porque para fazer parte de uma guarda de elite, como a de Nabucodonosor, não podia ser qualquer pessoa. E entre os mais fortes, ele escolheu os mais fortes. E aqueles homens, quando chegaram perto da fornalha, o fogo, o calor da fornalha, matou aqueles homens. Uma coisa tremenda. E, então, os 3 hebreus foram jogados lá dentro. Nabucodonosor, então, eu fico imaginando que suspirou aliviado, pensando, agora eu dei exemplo para todo mundo. Tive algumas baixas, mas agora todo mundo ia temê-lo. Só que, de repente, Nabucodonosor, ele se dá conta de que algo estava diverso ao seu plano. Algo era diferente. Aqueles homens, a Bíblia enfatiza, foram jogados, atados, vestidos com suas capas, túnicas, seus chapéus, demais roupas. É interessante essa descrição da Bíblia, uma curiosidade, é a parte da Bíblia onde fala de chapéu. Quando tiver um concurso bíblico, você pode se lembrar dessa parte. E eles foram jogados, então, atados, amarrados dentro da fornalha. E a Bíblia, então, diz que os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam lá, foram jogados na fornalha. E Nabucodonosor, então, ao olhar para dentro da fornalha, ele se espantou, se levantou e falou. A maneira como o texto hebraico é construído, né, essa sequência de verbos assim, dá uma espécie de ênfase. Ele se assustou, ele se espantou, e ele se levantou do seu trono. Ele, quem sabe, até se inclinou para olhar direito, e ele falou: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que
andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Ou, em algumas traduções, colocam Filho dos Deuses. Seria uma forma mais comum, talvez, na época de se falar. Nabucodonosor olha para aquela fornalha e o curioso: quem estava vendo? Os outros, a princípio, estavam vendo? Não. Só Nabucodonosor estava vendo. Lembra do desafio que ele fez? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem responde? Deus responde. E agora o próprio Nabucodonosor diz: olha, eu vejo 4 homens andando, passeando no meio do fogo. O quarto é diferente. O quarto é divino. Ele tem um aspecto divino. Nabucodonosor, então, teve uma das visões mais fantásticas que um ser humano podia ter. Eu vou dizer para você, conforme nós vimos desde o capítulo 1, ele começa com 2 personagens, lembram? Deus e Nabucodonosor. A história do livro de Daniel é antes de tudo, a história de Deus e a Babilônia. Deus e Nabucodonosor. De um Deus que está tentando salvar Nabucodonosor. Deus podia ter feito isso sem que Nabucodonosor visse. Podia ou não podia? Notem que no capítulo, olha que coisa interessante, no capítulo 1, Daniel é aproximado ali de Nabucodonosor, estando na Babilônia. Depois daquele teste, Daniel e seus companheiros são selecionados para prestar serviços ao rei. Depois, no capítulo 2, Daniel tem a oportunidade de pregar para o rei, apelar ao coração do rei, de mostrar ao rei, e o próprio Nabucodonosor reconhece que o Deus de Daniel é especial. Esse Deus é o que revela mistérios. Agora, quem se apresenta em pessoa a Nabucodonosor? Jesus. Jesus se apresenta em pessoa a Nabucodonosor. Nabucodonosor não se contém. Agora você imagina naquilo que deveria ser um espetáculo do poder e da força de Nabucodonosor, para dizer que ele era o soberano do mundo e que o reino dele era eterno e tudo mais. O que acontece? Nabucodonosor, ele fica pasmo diante daquela história, daquela visão. Os 3 hebreus estavam lá dentro da fornalha. Eu tenho certeza de que eles devem ter se lembrado de um verso bíblico. Isaías 43, verso 2, Deus havia assegurado ao seu povo: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aqueles 3 hebreus tiveram prova na sua vida disso que o texto bíblico está falando. Quando que os 3 hebreus se deram conta de que o fogo não ia queimá-los? Somente quando eles entraram no fogo. Você já parou para pensar nisso alguma vez? Imagine-se sendo arrastado e aquela fornalha crepitando. Vocês se lembram da guerra que ocorreu no Golfo, onde algumas refinarias ali foram incendiadas? Os americanos precisaram de muita tecnologia para conseguir controlar o fogo. Imaginem aquela fornalha ali, aquecida ao seu limite, ao seu máximo, aquele calor, o calor que matou aqueles homens, e você sendo conduzido ali. Eles só souberam que o fogo não queimaria
Em que instante? No momento em que entraram em contato com as chamas. Porque até o momento de entrar em contato com as chamas, a única certeza que eles tinham era qual? A morte. A morte. Aqueles jovens colocaram a sua vida no altar do sacrifício. Volto a dizer, servir a Deus quando você tem a certeza de que vai ser livrado, precisa ter muita fé. Fé não é ter a certeza de que eu vou ser livrado. Fé é eu continuar firme, mesmo sem saber se eu vou ser livrado ou não. Ou às vezes tendo a certeza do contrário. Isso é fé. Essa é a verdadeira fé. E é esse tipo de fé que Deus espera de nós. É a única fé que é verdadeira. Mas Deus assegurou. Uma outra coisa importante que eu gostaria que você aprendesse nessa noite. Aqueles 3 hebreus foram livrados da fornalha ou na fornalha? Eles foram livrados na fornalha. Normalmente nós pedimos o que a Deus? Que nos livre do problema. Mas o método mais efetivo e mais fantástico de Deus de livrar é livrar no problema. O nosso hábito, a nossa tendência é pedir que Deus nos livre do problema. Mas Deus livra no problema. Se Deus tivesse livrado os 3 hebreus da fornalha, o testemunho teria sido tão forte e tão inquestionável quanto foi? Deus poderia tê-los livrado da fornalha? Claro. Mas a Deus aprouve livrá-los na fornalha. Por quê? Porque se Deus os tivesse livrado da fornalha, os inimigos de Daniel poderiam, inclusive, os inimigos dos 3 hebreus, poderiam acusá-los. E dizer assim, não, foi um jeitinho. Eles poderiam, o milagre não seria inquestionável. Você percebe isso? Mas o fato de eles terem sido livrados na fornalha tornou o milagre inquestionável. Este milagre não poderia ser desmentido. E foi público, todo mundo viu. E se não bastasse, Nabucodonosor, quando chama os 3 para fora da fornalha, algo assim tremendo acontece. Nabucodonosor, ele não aguenta, de emoção, de surpresa, de espanto. E ele chega à porta da fornalha e diz, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ora, se Nabucodonosor os chama de servo de Deus Altíssimo, é porque Nabucodonosor sabia qual era o Deus que eles seguiam. E naquele desafio que Nabucodonosor fez para eles, qual é o Deus que vai poder livrá-los das minhas mãos? Nabucodonosor estava sim desafiando frontalmente o Deus deles. Não era um Deus totalmente desconhecido para Nabucodonosor, não. E agora o próprio Nabucodonosor então chega, diz, servos do Deus Altíssimo, saiam. Agora imagine toda aquela multidão, aquele espetáculo, toda aquela gente, todos aqueles oficiais, toda aquela multidão de gente, olhando os 3 saindo da fornalha. Dificilmente alguém vai conseguir fazer uma cena que realmente expresse isso tudo, né? Algumas pessoas tentam, como nós vemos na imagem, né, de um desenho infantil. Eu fico imaginando ali a surpresa. Imaginem, 4 pessoas saindo. Imagine você vendo ali um fogo, um incêndio, 3 pessoas, aliás, o quarto não saiu ali, né? Os 3 saem ali da fornalha, ali na frente de todo mundo. E reuniram-se os príncipes, olha a prova, inequívoca. Reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado
sobre eles. Aqueles homens ainda foram examiná-los. Eles queriam tocá-los para ver se era verdade. Eles cheiraram. Eles os cheiraram. Por todas as formas possíveis, aqueles homens queriam ter certeza de que aquilo era realmente real. E eles próprios, aqueles que tentaram tirar a vida daqueles homens, na verdade se tornaram o quê? As testemunhas de que o milagre foi verdadeiro. Deus faz as coisas de uma forma tremenda, sabe? Se você deixar que Deus seja Deus, se você deixar que Deus faça justiça porque Ele é o juiz, Deus pode fazer até com que os teus inimigos se tornem as testemunhas de quem você é. Guarde isso. Nós temos a tendência de querer fazer justiça com as mãos. Nós temos a tendência de questionar. Mexeu com a moral da gente. E muitas vezes a gente acha que é legítimo. Não. Você também não posso ser trouxa, eu tenho que me defender. A gente acha argumentos para dizer que a gente tem que fazer algo. Eu vou dizer para você, você tem que fazer algo. Entregue para Deus. Deus é juiz. O nome de Daniel significa isso. Deus é meu juiz. Esse é um tema que vai ser recorrente no livro de Daniel. Deus é o meu juiz. Deixe Deus ser o juiz da sua vida. Não importa se são pessoas ou nações. Deus é juiz. Deus é juiz. Agora quem fala? Nabucodonosor. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. A declaração de Nabucodonosor revela ou confirma muita coisa que a gente já viu. Primeiro, que aqueles jovens realmente entregaram seus corpos no altar do sacrifício. Nabucodonosor compreendeu que aqueles jovens realmente entregaram a vida ao sacrifício pelo seu Deus. E também confirma aqui mais uma vez que eles o fizeram para não servir e adorar a algum outro Deus, senão o seu Deus. Aquilo ali era realmente uma prova de adoração. Era uma prova de adoração. E para eles, isso ficou muito claro. Para todos os envolvidos, tanto de um lado quanto de outro, isso fica muito claro. E Nabucodonosor agora, ele faz um decreto. Ele tinha mania de fazer decreto, sabe? Tudo ele faz um decreto. Por um lado, ele reconhece a grandeza do Deus Israel, mas ele acha que ele ainda tem que fazer um decreto para proteger o Deus dos hebreus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Deus está dando constantes evidências do seu poder, da sua majestade, da sua força para Nabucodonosor. E Nabucodonosor agora ele fica admirado. No capítulo 2 ele ficou admirado. Olha, esse Deus de vocês é bom para revelar mistério. Esse Deus de vocês. Notem? E agora ele diz, olha, não tem Deus bom como esse para livrar. Eles acreditavam na pluralidade de deuses. E eles achavam que havia Deus para cada coisa. Tem o Deus da plantação, Deus disso, Deus do amor, o Deus, né? Tinha o Deus ali do livramento. E ele falou, olha, esse Deus, ele já reconheceu duas qualidades, mas ele ainda não reconhece o Deus de Israel como o único verdadeiro Deus. E nem tampouco como seu Deus. Rapaz, olha que beleza o seu Deus. Fiquei admirado, viu? Seu Deus é muito bom. Olha, seu Deus é bom para livrar, viu? Mas o meu tem também as suas qualidades, né? Então, Nabucodonosor, ele continua o quê? Fiel ao seu Deus.
Ele ainda não entendeu, ele ainda não reconheceu o Deus dos 3 hebreus como seu Deus. Isso vai acontecer um pouco mais para frente, no livro de Daniel. Semana que vem nós vamos estudar o capítulo 4. O que Deus teve que fazer para que Nabucodonosor entendesse quem ele é? Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Agora aqueles homens realmente, se eles já estavam com raiva, já estavam com inveja, e agora Deus usa aquela situação para fazê-los crescer. Aprenda mais uma lição. A Bíblia diz assim: aqui está a paciência dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É assim que o Apocalipse descreve o remanescente de Deus. A paciência dos santos. E essa paciência é uma paciência, no original, no grego, ligado justamente à ideia de martírio, de sofrimento. E por causa da lei de Deus. Eles estavam sofrendo por causa do quê? Da lei de Deus. Os decretos que o inimigo faz são o quê? Contrários à lei de Deus. A adoração, gente, tem a ver com obediência. E a lei de Deus está no centro da adoração. Nós vemos aqui no capítulo 3. A paciência dos santos. Espere. Nós temos pouca paciência para esperar a ação de Deus. Deus não apenas reverteu aquela situação. Deus, na verdade, fez com que aquela situação depois se transformasse numa promoção para eles. As pedras que o inimigo jogar sobre você, Deus pode construir o quê? Degraus para você crescer. Mas você precisa esperar, você precisa confiar, você precisa se entregar. Você precisa ser fiel. Essa história nos ensina essas preciosas lições. Para a gente terminar, eu gostaria de compor aqui um quadro. Sempre nos nossos estudos nós podemos compor um quadro, uma descrição de como Jesus delineia a história para a gente e como Jesus se revela para a gente. Quando vemos o capítulo 13 de Apocalipse, um capítulo bastante relevante para os nossos tempos, nós não vamos examiná-lo pormenorizadamente agora, mas você pode estudar isso com calma em outro momento. Você vai encontrar ali poderes em Apocalipse 13. O primeiro poder é o do dragão, que representa Satanás. Mas depois fala de um poder também, que está a serviço dele, e que sobe do mar. Este poder é descrito como um poder religioso. Ele busca adoração e ele se coloca no lugar de Deus. E ele é adorado. E o mundo, de uma forma geral, o segue. E o Apocalipse fala depois de um outro poder, um poder representado como um poder que sobe da terra. O primeiro sobe do mar, este sobe da terra. E este é claramente um poder político-militar que tem autoridade a ponto de fazer decretos e, inclusive, de fazer com que todas as pessoas, pela força, um decreto de morte, ou por decretos econômicos, que ninguém possa comprar nem vender, quem não adorar aquele primeiro poder, que é um poder religioso. Então, são duas bestas no Apocalipse, não é, que têm essas características, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar é nitidamente um poder religioso, a besta que sobe da terra é nitidamente um poder político. Agora, notem o que ocorre. A Bíblia diz que este segundo poder exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada, e também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens. Eu coloquei um pequeno quadro aqui para que você possa ver a relação que existe entre Daniel 3 e Apocalipse 13. Nós vemos ali um poder que exerce poder político, ou um rei que exerce poder político. E em Apocalipse 13, nós vemos ali um poder que exerce autoridade. Em Daniel 3, Nabucodonosor faz uma fornalha e manda aquecer à vista de todos.
faz com que o fogo seja ali notório na frente de todos. Enquanto que no capítulo 13, este poder, a besta da terra, faz fogo descer à vista dos homens. Também como uma forma de intimidá-los ou de incentivá-los a adorar a besta. Em Daniel 3, Nabucodonosor faz uma imagem religiosa, uma imagem dos seus deuses. E no Apocalipse 13, a besta da terra faz uma imagem da besta, da primeira besta, a besta do mar, que recebeu a ferida mortal e foi curada. No capítulo 3, Nabucodonosor obriga a todos a adorarem a imagem, enquanto no capítulo 13 também este poder obriga a todos a adorarem a imagem da besta. E para isso é lançado um decreto de morte por Nabucodonosor. E também aqui no capítulo 13 é lançado um decreto de morte. Você percebe que Apocalipse 13, ele é o quê? Uma ampliação escatológica da história do capítulo 3 de Daniel. Aquilo que ocorre no capítulo 3 de Daniel, numa forma assim mais geograficamente localizada, na Babilônia literal, na Babilônia geográfica, no Apocalipse acontece a mesma coisa na Babilônia mística, na Babilônia escatológica, na Babilônia mundial. Mas a estratégia do inimigo é a mesma. Por isso que nós podemos dizer, de certa forma, que o capítulo 3 do livro de Daniel, ele também é profético. Como eu já tenho dito, que os capítulos históricos do livro de Daniel não estão ali por acaso, eles também são proféticos. É como se eles dissessem assim, olha, vocês aí do futuro, olha o que vocês vão passar. Mas eles têm uma mensagem a mais, olha como vocês devem ser. Olha o que vai acontecer com vocês, a mesma coisa que está acontecendo conosco. E olhem para nós e vejam o tipo de pessoas que vocês devem ser. Nós temos uma outra tendência na igreja, quando damos estudos bíblicos para alguém ou quando evangelizamos alguém, sabe o que a gente costuma dizer? Parece até bonito, parece ser uma questão de humildade, mas eu vou dizer para você, não é esse tipo de humildade que Deus quer. Isso é uma pretensa, uma falsa humildade. A gente diz assim, olha, não olhe para mim. A gente convida alguém para vir à igreja, essa pessoa começa a gostar, a gente diz, olha, não olhe para nós, não olhe para os irmãos, né? Olhe para Jesus. Parece até ser um discurso bonito, não parece? Mas não é o que a Bíblia diz. Paulo disse assim, sede meus imitadores, olhem para mim. Olhem para mim, porque se vocês olharem para mim, vocês vão estar vendo a Cristo. Eu sou um imitador de Cristo. Se vocês me imitarem, vocês vão estar imitando a Cristo. Esses 3 hebreus não disseram isso com palavras, mas o exemplo deles, o testemunho deles diz para a gente, olhem para nós. Vocês aí do futuro, vocês vão enfrentar a Babilônia mística. Ela também vai fazer decreto de morte mundial. Olhem para nós e vejam o tipo de pessoas que Deus espera que vocês sejam. É uma mensagem forte, não é? E este poder no Apocalipse, a Bíblia diz lá em Apocalipse 13, na sua parte final, no verso 18, quem tem entendimento, calcule o número da besta. Essa besta, inclusive, vai colocar o quê? Uma marca, um sinal, chamado sinal da besta. E esse número, ele causa aí no cinema, né, na mídia, tantas interpretações, tantas coisas assim, irmãos. É a única vez que esse número aparece na Bíblia. Sabiam disso? Textualmente falando, é a única vez. E, inclusive, diz que é número de homem, tá? Deixa eu fazer uma correção aqui. Algumas pessoas usam uma argumentação que é muito famosa, dizendo, né, que é o número de um homem. E aí, inclusive, pega um título, né, um título pontifício, e ali em latim, e fazem o cálculo, né, Vicaris Filii Dei, e fazem o cálculo em algarismos romanos, dá 666. Irmãos, a gente tem outras possibilidades no texto bíblico para identificar esse poder. Mas essa argumentação, ela não se sustenta. Ok? Primeiro, porque o texto bíblico, originalmente, é escrito em grego. Ok? A relação com latim, ela fica, né? O texto, o título está em latim. E, detalhe, o texto em grego diz, mais acertadamente, é número de homem, ou seja, de ser humano, não é de um homem, especificamente. E outra coisa,
A gente costuma traduzir assim, o número é 666. A melhor leitura no grego é 666, 666. Não é centeno, dá dezena. A melhor leitura talvez seria essa. Mas, mesmo que a gente fale 666, tem uma coisa interessante para a gente verificar, né? Originalmente, só lembrando uma análise final aqui. As medidas da estátua, lembram-se? 6 côvados de largura. 60 côvados. Acho que parou aqui o... 60 côvados de altura. Nós já temos a unidade 6 e a dezena 60. Está quente, não está? Está quente, não está? O que falta? Vamos voltar um pouquinho? O que falta? Quando nós vemos um pouquinho da história dos babilônios, a gente descobre que eles eram excelentes matemáticos. Algumas coisas vocês já sabem. Aqui, por exemplo, na sequência nós vemos uma tabela em cuneiforme, uma tabela para solução de equações cúbicas, usando o sistema sexagesimal babilônico. Os babilônios, eles gostavam muito do sistema sexagesimal. Nós usamos hoje o sistema decimal. É o que é mais famoso para a gente, de 10 em 10. Tanto que, quando a gente olha algumas coisas que permaneceram no tempo, por exemplo, quantos segundos tem um minuto? 60. Quantos minutos tem uma hora? 6 vezes 10. Não é? Quanto tempo tem o dia, então? É tudo múltiplo de 6. 6 vezes 4, 4 múltiplos de 6. Inclusive, até a Bíblia falava das 4 partes da quarta vigília da noite, 4 vezes 6. Tudo é 6. Quando você vai para a trigonometria, quantos graus tem um círculo? 360 graus. 6 vezes 60. 6 vezes 60. O 60 e o 6. Sempre vai aparecer 60 e o 6. Eles gostavam desses números. O panteão babilônico, ele era representado também por números. Eles eram, os babilônios, eles eram místicos, né? E os místicos também atribuem significados aos números. E os deuses do panteão babilônico, cada um tinha um número, começando pelo 6 e indo até o 60. O deus menor, que era o deus Anuki, era representado pelo número 6. E o deus Marduk era representado pelo número 60. Ou seja, naquelas medidas da estátua de 6 por 60, quem estava representado lá? Os deuses babilônicos, que iam do 6 ao 60. Por isso que Nabucodonosor fala: é de propósito que vocês não servem aos meus deuses e nem adoram a estátua de ouro que eu fiz? Os meus deuses. Os deuses babilônicos estavam, de alguma forma, expressos ali naquela estátua, inclusive nas suas medidas. E o número 600 era atribuído a totalidade dos deuses, quando você queria falar dos deuses como um todo. Agora você soma. Ficou fácil? 666. Representava o quê? O culto babilônico total. O culto babilônico total. Por isso que nós vemos essa representação, então, por isso que Nabucodonosor enfatiza os seus deuses, como nós vemos no texto bíblico. Este número é um número místico. Mas uma outra forma também de a gente entender esse número é pegando o ideal de Babilônia. Que dia é o dia de Deus na Bíblia, tomando a semana da criação como consideração, Deus Criador? É o 7. Que dia foi criado o homem? Você entendeu? O homem foi criado no 6º dia. Depois do 6 deve vir o quê? O 7. É o natural, é o que diz a lógica. Depois do 6,
o 7? Aí eu digo, não, 6. 7, não, 6. Você percebe que a repetição do número 6 é uma ênfase no quê? No ser humano, e a rejeição de Deus. É para parar no homem, é para não chegar em Deus. Perceberam agora? Essa é a lógica que está implícita no número 666. O número 6 é o número do ser humano. E desde lá de Babel, a Babilônia é o poder que rejeita a autoridade de Deus e coloca a ênfase no ser humano. Como que eu posso, de repente, ser de Babilônia sem adorar diretamente os deuses de Babilônia? Quando eu coloco ênfase na minha vida e esqueço de quem é Deus, eu estou vivendo o ideal de quem? De Babilônia. Quando eu me coloco como centro das coisas, eu estou vivendo o ideal de quem? Da Babilônia. Estou vivendo o ideal da Babilônia. Eu quero convidar você, né, a tomar uma decisão neste momento. Pois não. Exatamente, todos esses movimentos antropocentristas são movimentos que estão ligados à Babilônia. A Babilônia, ela é um mix de coisas. A Babilônia, ela é o quê? Filosófica, política, econômica, é um poder que está aí dominando o mundo, com ênfase, com centralidade no ser humano. É exatamente isso. Viver o ideal de Babilônia é você viver centralizado em si mesmo, ou centralizado em outro ser humano, rejeitando o quê? A soberania de Deus. Deus é soberano e tem direito à nossa adoração. É o ser humano sendo adorado no lugar do Criador. O que eu posso dizer para você nesse estudo? A história se repetirá. O livro de Apocalipse diz, a história se repetirá. E de uma forma muito mais intensa. Ela já está se repetindo de certa forma. A Babilônia ela já tenta de alguma forma ditar aquilo que você veste, aquilo que você come, aquilo que você estuda. A Babilônia está aí ditando. Mas Jesus nos disse que nós devemos estar neste mundo, sem ser deste mundo. A mensagem que ecoa do livro de Daniel para nós é: vivam em Babilônia, mas não sejam de Babilônia. E o que Jesus diz para a gente no Apocalipse é: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você gostaria, nesta noite, de fazer um compromisso com Jesus, pedindo, claro, a Ele que te dê forças. Quando nós pensamos nesse grau de fidelidade, a gente se sente muito pequeno. Mas a decisão é sua. As consequências pertencem a Deus. Você pode tomar a decisão agora de ser fiel a Jesus até a morte. Você pode escolher a quem você vai adorar a partir de hoje. Eu vou orar por você. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, porque tu és o Deus que pode livrar, não há outro Deus que possa livrar como tu livras. Mas tu és um Deus que nos ama e que sabe o melhor para nós. Tu és um Deus que sabe nos livrar, não apenas do problema, mas um Deus que nos livra no problema. E nós podemos até passar pela morte, mas isso também não é limite, não é impossível para o Senhor, pois tu és o Deus da vida. E como disse Jó, ainda que tu nos bastes, em ti nós esperaremos. Ajuda-nos, Senhor, a crescer na fé, para que possamos ter o tipo de fé que aqueles jovens tiveram. Uma fé real, autêntica. Que possamos ser fiéis a toda prova. Que não venhamos, Senhor,
temer colocar os nossos corpos no altar do sacrifício. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, e que possamos, Senhor, um dia estarmos todos reunidos no Teu reino por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.